Para. Não ignora isso por um momento. Você já teve aquela sensação estranha de pensar em algo e aquilo simplesmente acontecer logo depois? Uma pessoa aparece, uma oportunidade surge, ou uma resposta chega, exatamente quando você precisava. E no fundo, existe uma sensação silenciosa de que aquilo não foi só coincidência. Mas você continua, segue o dia e deixa passar. Agora presta atenção nisso. E se esses momentos não forem aleatórios? E se eles forem sinais? Porque existe algo que poucas pessoas percebem. A vida não se repete por acaso. Os mesmos padrões, as mesmas situações, as mesmas emoções aparecem de novo e de novo. Pessoas diferentes, mas com o mesmo comportamento. Histórias diferentes, mas com o mesmo final. E você começa a se perguntar: por que isso continua acontecendo comigo? Por que parece que eu estou preso no mesmo ciclo? Mas talvez a pergunta esteja errada. Talvez não seja por que isso acontece, mas sim o que isso está tentando me mostrar. Porque existe uma ideia antiga, registrada em ensinamentos como o Kybalion, que diz algo simples, mas profundamente transformador. O universo é mental. Isso significa que a realidade que você vive não é apenas externa. Ela responde ao seu estado interno, ao que você pensa, ao que você sente, ao que você sustenta em silêncio. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não está atraindo coisas, você está se alinhando com elas. E isso revela algo ainda mais profundo. Aquilo que você percebe na sua vida quase nunca começa fora, começa dentro. Começa na forma como você interpreta cada situação, na forma como você reage ao que acontece, e principalmente no significado que você decide dar a cada experiência. Duas pessoas podem viver exatamente o mesmo momento, mas sair dele com realidades completamente diferentes. Uma vê problema, a outra vê aprendizado. Uma se fecha, a outra se transforma. E essa diferença parece pequena, mas muda tudo. Porque não é o evento em si que determina o rumo da sua vida. É a leitura que você faz dele. É a consciência que você aplica naquele instante. Você é o observador. E quando essa consciência muda, o seu estado interno muda. E quando o seu estado interno muda, a sua sintonia muda. E quando a sua sintonia muda, a realidade começa a responder de outra forma. Não como um milagre, mas como um reflexo coerente daquilo que vibra de dentro para fora, natural, alinhado com quem você se tornou naquele momento. E quando esse alinhamento acontece, certas experiências começam a surgir naturalmente, enquanto outras simplesmente desaparecem. Isso explica algo curioso. Quando você está em um estado de confusão, tudo parece mais difícil. As situações se complicam, as decisões pesam e os mesmos problemas voltam. Mas quando existe clareza, presença, direção, a realidade muda. As coisas começam a fluir, as pessoas certas aparecem, as oportunidades se abrem. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de se relacionar com ele. A vida não é uma sequência aleatória de acontecimentos. Existe uma rede de significado, uma conexão invisível, ligando tudo. E você está dentro dessa rede. O problema é que ninguém nos ensina a perceber isso. Pelo contrário, fomos ensinados a ignorar, a correr, a reagir, a nos distrair. E por isso, perdemos os sinais. Mas isso pode mudar. E aqui começa a parte mais importante. Como aplicar isso na prática? Primeiro, observe os padrões. Preste atenção no que se repete na sua vida. Situações, relacionamentos, emoções. Se algo continua voltando, não é por acaso. É um reflexo de algo que ainda não foi compreendido. Segundo, escolha seu estado interno. Antes de começar o dia, antes de pegar o celular, antes das influências externas, pare por um momento e decida como você quer viver aquele dia. Com pressa ou com presença? Com ansiedade ou com clareza?
Esse estado define muito mais do que você imagina. Terceiro, silencie. Uma mente cheia não percebe nada. Se você está constantemente distraído, ocupado ou sobrecarregado, os sinais passam desapercebidos. Reserve alguns minutos, sem estímulo, sem tela, sem ruído, apenas observando. E algo começa a mudar. Você começa a sentir e perceber sua própria realidade. Quarto, siga o que é sutil. A sincronicidade não é barulhenta. Ela não grita. Ela aparece como uma intuição leve, uma ideia simples, uma sensação discreta. E quase sempre é ignorada. Mas quando você começa a seguir esses pequenos sinais, os caminhos começam a se abrir, de forma natural, sem esforço. Talvez o objetivo não seja controlar a realidade, mas aprender a perceber o que ela está refletindo, porque a vida não está acontecendo contra você, nem por acaso. Ela está respondendo, constantemente, ao que você sustenta dentro de si, mesmo quando você não percebe. Então, a partir de agora, observe. Observe seu dia, observe as pessoas, observe os padrões. E quando algo aparentemente coincidente acontecer, não descarte, não ignore. A partir dessa escolha, sua vida começa uma transformação inacreditável, e você começa a receber aquilo com o que se conectou, que vibrou, e como num passe de mágica, tudo começa a se materializar. Talvez um carro, uma casa, ou aquele grande amor. Daí então talvez surja a pergunta: o que isso está tentando me mostrar? Porque talvez não seja o universo tentando falar com você. Talvez seja você, finalmente, começando a escutar. Espero que este vídeo tenha tocado o coração de algum de vocês. Que a conexão e sincronia com o universo esteja na vida de cada um. Caso estejam gostando deste conteúdo, inscreva-se no canal e curta nossos vídeos. Gratidão!